Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Ouvindo a Consciência. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, a ideia desse canal não é ser um canal didático, mas sempre trazer temas reflexivos relacionados à saúde, terapias integrativas, autoconhecimento e assuntos afins. Convidamos sempre profissionais de grande nome em suas respectivas áreas e deixamos com eles o papel de nos fazer refletir. Esperamos que gostem e até o próximo podcast. Um grande abraço. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Ouvindo a Consciência, episódio esse número 17, disponível em todas as plataformas de podcast. Estamos aqui com uma querida amiga, Maria Raquel Pereira Moura, companheira aí de trajetória, de workshops de constelações familiares, uma pessoa muito agradável que vocês vão ter o prazer de conhecer. Nos conhecemos através dessas visitas, depois fomos no seu espaço. Ela é idealizadora do Espaço Morada, uma casa deliciosa que ela vai poder falar um pouquinho, em Belo Horizonte. Então, é onde organiza, onde cedia hoje em dia os cursos de experiência de 5 leis em BH. E vamos estar falando um pouquinho sobre o universo dos pets, a relação entre nós e os pets, e vou deixar que ela se apresente. Bem-vinda, muito obrigado pela presença, Raquel. Um prazerzaço ter você aqui com a gente. Ei, André, tudo bom? Um prazer enorme estar aqui para falar com você, né? É tão gostoso essa troca que a gente tem, né? Dessas experiências nesses encontros, né? Em São Paulo e aqui, quando a gente encontra, tem sempre um grupo que está sempre trocando, né? Isso é muito rico, né? Então, é um prazer, muito obrigada, uma honra estar aqui mesmo no podcast de vocês, né? Então, deixa eu me apresentar, né? E por que eu estou falando do assunto pet, né? Mas porque aí fica assim, né? Então, eu vou me apresentar, eu sou a Maria Raquel, como você falou, estou em Belo Horizonte e tem esse espaço chamado Mourada. Hoje é um espaço terapêutico, a gente tem local para curso, outros terapeutas. E hoje eu trabalho eu sou facilitadora em constelação familiar. Mas vamos lá atrás, né? No início, por que eu vou falar de pet, né? A minha graduação, né, desde que eu nasci, assim, desde que eu me entendi por gente, eu tinha uma paixão, um amor pelos animais, fui para o caminho da veterinária, graduei na veterinária, fiz mestrado e doutorado na UFMG, uma especialização em homeopatia veterinária. E sempre foi uma paixão minha. Só que na hora que eu fui para homeopatia, me abriu um mundo, e eu comecei a olhar para outro bicho, né, o bicho homem. Eu falei, cara, eu quero cuidar desse bicho aí. E falei, vou fazer medicina. Eu falei, a outra medicina na minha vida, não, já chega essa, eu já nem estou nela, né, eu já estou na homeopatia, algo que é zero tradicional, né, entrar para uma graduação de novo. Então, eu comecei esse trabalho, isso tem 25 anos, comecei, então, esse trabalho no caminho terapêutico para olhar para o ser humano, né, de várias formas, junto com isso, levando a minha vida profissional como veterinária, e até que chegou a constelação num ponto que eu falei, nossa, isso é muito legal. E o mais interessante é que a constelação, não que eu só quisesse, apesar de eu adorar, mas é que ela também foi me exigindo tempo, mais pessoas chegavam, e aí eu falei, nossa, aí chegou um momento em que eu tive que escolher. Eu estava dando aula na faculdade, atendia homeopatia, os animais, dando aula na faculdade de veterinária, do 9º período, uma reprodução de macho que eu dava aula. E aí eu tive que escolher, eu falei, eu vou ter que escolher, e resolvi, falei, vamos encarar esse novo momento de vida, né? É muito bacana falar sobre isso. E aí vem uma história assim, de que a vida toda eu fui professora. Então, hoje eu me intitulo mais até como professora, até do que as outras coisas, porque tudo eu dei aula na veterinária, eu dei aula de homeopatia, e aí eu dou aula na constelação, e aí eu falo, nossa, eu acho que a minha profissão é ser professora. Essas coisas são só o assunto que me interessa. Então, essa sou eu, né? Então, por isso falar dos pets, né? A experiência com a homeopatia me trouxe um olhar muito interessante, porque a consulta não era só a consulta da dor de ouvido do bicho, mas como que ele dorme, como que ele vive, como ele é bravo, ele não é, como que ele reage, quem mais vive com ele, né? Esse olhar bem holístico, assim. Mas, na hora que chegou a constelação, veio o olhar sistêmico.
cara, esse bicho aí está inserido em algo, não é só ele que eu tenho que olhar, né? Uhum. Só que isso veio depois, sabe, André? Assim, na realidade, começou a constelação e eu comecei a perceber que tinha algo assim, aí aparece um caso, outro, você coloca no campo e de repente você fala assim, nossa, faz sentido. E fez sentido, inclusive, questionamentos meus lá da homeopatia, sabe? Então Sim. foi muito interessante isso, assim. E aí eu me sentia muito doida, porque eu estava aqui em Belo Horizonte sozinha, constelando bicho. O que é isso, né? Mas na realidade nós vamos conversar mais, né? Não é constelar o Bom. bicho, né? Mas foi uma trajetória bem sozinha, até que num momento eu comecei a encontrar outros veterinários que também tinham feito uma formação em constelação e que também pensavam como eu, e cada um está num lugar, enfim, aqui em BH são poucos, tem as meninas que têm a visão sistêmica, mas que não constelam, né? Então, a trajetória minha é mais ou menos por aí. Até que a gente chega nos workshops, aí a gente conhece esse povo do Brasil todo, todas as profissões, e vê que está tudo conversando, né? Está Legal, tudo sim. complementando. Legal, pude saber de umas coisas que eu não conhecia. Muito interessante. E vale dizer, faz um trabalho lindo de formação em constelações familiares em BH, lá no Espaço Parado. Sim, E vale a gente contextualizar isso, né? Às vezes tem muito a ideia, entra no porquê e se as pessoas, por que as pessoas estão, independente dos motivos, a gente não entra nisso, mas existe hoje uma presença enorme dos pets dentro da vida das pessoas, né? Isso não dá para fugir, né? Eu lembro, para mim foi um marcador muito interessante. Antes da pandemia, em 2019, eu estava indo para o Canadá para dar uma aula lá. Entrei no avião, tinha dois cachorros assim logo na entrada. E aí fui vendo aquelas bolsinhas, né, aqueles barulhinhos saindo debaixo da poltrona. Eu falei com o comissário, falei, pô, é engraçado, tem bastante cachorro aqui no voo hoje, né? E comentei assim, só de aquele papo com o comissário, né, aquela coisa assim, que você está no avião até embarcar. Ele falou, olha, estamos com 9 pets e 2 crianças. uhum. Eu falei, nossa senhora, que link! E me chamou a atenção. Então, realmente, é uma realidade. Eu não tenho pet, então eu fico até um pouco distante, e mas acho um tema fundamental, porque ele hoje faz parte da vida da maioria das pessoas, né? E você tem números também disso, poder a gente trazer um pouquinho esse contexto antes de poder olhar para eles e como eles afetam Sim, o nosso entorno. o porquê da importância disso, né, igual você falou, quer dizer, ele traz no voo esse número, e aí hoje, antes da gente conversar, eu fui olhar, porque eu tinha alguns números um pouco mais antigos, mas eu fui olhar, isso aqui são dados de 2019 e 2018, nem é tão atual não, mas assim, só Uhum. porque eu tinha os dados ainda mais antigos. Então, em 2019, já eram 55, mais de 55 milhões de cães, quase 30 milhões de gatos, tá? Pelo IBGE. E aí, pelo IBGE, a gente tinha em 2018 35, 35,5 milhões de crianças até 12 anos. Então, quer dizer, a população canina é 55% maior do que a população de crianças. E aí tem um dado também que fala que os lares brasileiros têm mais animais de estimação, mais cães, do que as crianças. Porque a gente está falando de cães, porque aí a gente tem que colocar gato, ave, que a ave está em segundo lugar, né? A gente Olha, tem os cães em primeiro, depois a gente tem aves, depois gatos, e aí tem peixes e tal, e os animais exóticos. Mas, então, é muito impressionante esses dados. Então, hoje a gente tem uma expressão, André, que é a família multiespécie. A gente uhum. utiliza essa expressão. Por quê? Porque já está tão dentro da família que a gente tem uma família multiespécie. Eu tenho uma família multiespécie. Na minha casa eu convivo com 2 gatos, mas antes deles chegarem, meus outros animais ficaram velhos, era dentro do apartamento, eu não moro em casa. Eu tinha 2 cães e um gato, pequenos, né? Agora eu estou só com 2 gatos. Mas isso é uma realidade, né? Por quê? Porque antes a gente tinha uma família numerosa, muitos irmãos, né? Morava perto dos avós, as pessoas eram muito próximas, né? Dos pais, enfim, dos avós. E hoje o povo vai para o mundo, cada um está num lugar do mundo, as famílias estão pequenas,
com um filho ou sem nenhum, né? No máximo dois, três filhos hoje é uma família enorme, né? Então, os animais chegaram para entrar nessa lacuna aí, né? De mais um filho, nenhum filho, né? E para acompanhar uma pessoa idosa ou uma pessoa sozinha, né? Então, por isso é que a gente vê isso, né? Eu falo que antes eles estavam soltos no quintal ou numa fazenda, passaram para o quintal, do quintal eles vieram para a sala, hoje eles estão no tapete, hoje não, eles foram para o tapete, hoje eles estão na cama, É. eles dormem com os tutores. Hoje a gente usa o termo tutor, não é mais dono também, porque, né, hoje nós não somos proprietários deles, a gente está no lugar de tutor. Então, é algo que. E isso foi muito rápido, André. Isso é questão de 30 anos. Por exemplo, eu sou formada há 30 anos, né? E quando eu formei, a gente lidava com o gato como um pequeno cachorro, dentro da veterinária, da clínica. E ele é um animal completamente diferente. Ele é essencialmente carnívoro, o estômago dele é diferente, ele age diferente, ele não tem matilha, ele é completamente diferente. E a gente lá na escola levava desse jeito. Hoje não, tem um especialista de cada um, do gato, do cão e do gato, né? Então, você ver a que ponto a gente chegou, né? Uhum. E as pessoas gastam, o mercado é um mercado que envolve milhões, porque as pessoas dão banho, tem gente que gasta mais no salão com o animal do que com ela própria, né? Sim. Medicamento, eu agora fiz uma cirurgia no meu gato, gastei um dinheiro, inclusive com medicamento, né? Uhum. Então, assim, é um mercado, inclusive, muito forte. E você sabe que o que manda no mundo é dinheiro, né? É É, uma é. das coisas o que move o mundo, uma das coisas é dinheiro. Então, é um mercado muito promissor, né, nesse sentido. Então, hoje a gente tem essa família multiespécie. E a gente percebe, André, que esse contato mais íntimo também alterou os animais, sabe? Comportamento, sintomas. Em muitos casos, a gente percebe que é exatamente pela proximidade e pelo excesso de humanização dos animais, né? Por mais que eu ame muito meus animais, a gente deve amar mesmo e cuidar e proteger, mas não humanizar. Então, isso é algo que até adoece eles, sabe? E a gente percebe, isso é muito claro, isso eu já percebia na época lá atrás com a homeopatia, e a constelação veio mostrando assim, sabe? Que é isso mesmo, tipo, né? E aí eu quero deixar claro, né? A gente não constela, na fala de constelação, antes de começar a falar, né? Gente, a gente não constela o pai da minha gata, a mãe da minha gata, a relação dela com o pai, com a mãe, com o irmão. Não, não é isso. Normalmente, o animal vem com uma questão de sintoma recorrente, ou uma questão comportamental, ou uma dificuldade do tutor lidar com algo desse animal, né? E a gente vai olhar esse animal inserido dentro dessa família multiespécie. Uhum. Por quê? Porque o animal, assim como a criança pequena, até 7 anos, né? Ele também, ele vai espelhar muito a casa, né? O que está acontecendo ali? Então, muitas vezes ele faz sintoma que não são, esses sintomas não são sintomas só dele. Tá? Sim. E aí, nessa dinâmica, a gente pode olhar o que está acontecendo, aonde que é, né? Então, eu gosto de deixar bem claro, que às vezes a pessoa fala, gente, muito doida, vai lá constelar a mãe do gato. Não é assim, né? Não. Agora, é interessante, você trouxe alguns pontos, esses números aí que são incríveis, né? Porque, vale dizer, esses cachorros mapeados pelo IBGE são nas visitas em lares, né? Não é que de cachorros, Sim. né? Então, Não. são cachorros assim que pertencem a uma família, né? Sim. E o número é grande, e é interessante também a gente olhar o quanto a nossa sociedade foi se desenvolvendo, crescendo, aumentando o número de humanos, mas também nos ocupando demais, né? Onde a gente foi diminuindo a conexão social, né? Preenchendo várias, através de várias tecnologias, elas tomam bastante tempo
né, da nossa atenção e das nossas relações, e virou também uma maneira de ter uma companhia. Inclusive, primeira experiência na nossa família, assim, na minha de casa, do meu pai, minha mãe, meu irmão, a gente tinha um gato quando pequeno, assim, porque a gente queria cachorro, e aí, como minha mãe não queria cachorro, ela deu um gato, e, sem questionar, foi meio assim, mas depois, mais velho, quando minha avó estava entrando num quadro de demência, o geriatra indicou, ela estava num quadro Uhum. depressivo, que depois entrou numa característica mais um quadro de demência, e o geriatra indicou, ela nunca tinha tido, assim, no passado mais recente, ela tinha nessa história de quintal, da casa, assim, não tão Uhum. próximo, Uhum. e fez uma diferença incrível para ela. Foi de uma Sim. ajuda enorme, né? E é interessante como eles podem, eles fazem, tem essa também essa possibilidade, né? E a gente vai falar disso já já, mas você trouxe também um tema que eu queria começar, que é essa história da humanização do pet, né? Até uma das perguntas, a gente jogou umas perguntas no Instagram, a gente recebeu algumas, essa também é uma, de como é que você vê essa humanização do pet, qual o limite e qual o problema disso para quem humaniza e para o próprio pet. Então, essa história, né, da gente, o animal entrar num lugar, né, que não é dele, então, do irmão, entrar no lugar do filho, entrar no lugar, de uma companhia, né, Uhum. e aí a gente começa, e o animal, ele tem aquela pureza, né, e é muito bacana quando, essa história do médico indicar e tal, porque o animal, ele ama incondicionalmente. Você pode estar fedorento sem tomar banho, igual às vezes as pessoas com Alzheimer não tomam banho, ele está do seu lado. Ele te ama e ele te olha com amor, né? Uhum. Independente de como você esteja, você está com raiva, você está triste, é, ele está com você. Ali não tem o julgamento. Eu falo que a gente tem que aprender com os animais esse assentimento que tanto o João fala, sabe? O bicho Uhum. ele passa por isso. E isso é muito sedutor para nós, né? Essa nossa relação com eles é uma relação de troca, né? Onde eles dão e a gente recebe e a gente dá também. A gente cuida, a gente protege, a gente alimenta, mas eles trazem todo esse amor e essa lição de vida do assentimento. Uhum. E aí a gente confunde aí, isso aí, né? A gente confunde e passa a idealizar, assim, que é um ser humano, que está ali, e começa a gente começa a controlar, e aí entra uma outra coisa, André, que é uma questão do controle, tá? Por quê? Porque a gente é tão controlador que o animal, dentro da nossa casa, é tudo controlado. A ração é balanceada, ele tem hora para comer, ele tem hora para fazer xixi, para passear, ele tem hora para tomar banho, ele tem hora para tudo. O tutor, ele decide quem ele vai cheirar e quem ele não vai na rua, de quem ele pode se aproximar, de quem ele não pode, controla a reação dele, se ele late ou se ele não late. Então, assim, é algo que, na hora que a gente pensa nisso, é algo assim muito, como é que eu vou falar, muito forte, né? Porém, a gente vive numa sociedade em que a gente tem limites também. Tem pessoas que não gostam de conviver, que o animal chegue, tem pessoas que têm medo. Então, realmente, a gente tem que pôr na guia, tem toda uma questão de segurança, né? Mas na hora que a gente pensa, isso pelo lado do homem. Agora, quando a gente Uhum. olha pelo olhar do animal, cara, tô totalmente controlado, Sim. sabe? Então, a humanização passa também não só pela humanização, por um ser que está ali nessa troca de amor, né? O amor que eu não tenho, que eu não tive, e aí vai em outras dores ainda mais profundas. O amor que eu não tive do papai, o amor que eu não tive da mamãe, o amor, um aborto, né? Eu vou Uhum. compensar esse amor e essa culpa nesse animal, um aborto provocado, por exemplo, ou até não provocado, né? A ausência daquele bebê que não veio, para o meu filho, o irmãozinho, tá? Então, esses buracos, né? A gente vem preencher esses buracos que são do nosso humano, com relação a outros humanos, uma necessidade humana,
de amor de outro humano, e a gente coloca para tapar esses buracos os animais. Não, eu estou falando aqui generalizando, mas isso aqui não é Sim. generalizado, pelo amor de Deus, gente. Assim, eu tenho bicho, amo meus bichos, nossa mãe. Já fui mãe de bicho, meu primeiro filho foi um cachorro, mas hoje eu vejo que ele era muito humanizado. Hoje eu tenho essa Uhum. consciência. Na época eu não tinha. Foi lá atrás, isso tem, sei lá, quantos anos, mas enfim, tem uns 20 e tantos anos. Hoje eu já tenho outro olhar para os meus bichos que eu continuo amando de paixão, né? Eu falo que eu preciso mais deles do que eles de mim. Eu preciso deles próximos de mim, da energia deles, eu preciso da troca do olhar. Eu preciso deles quando eu chego em casa e só de olhar já me relaxa, já melhora meu estresse, entendeu? Então, Uhum. eu sei disso, né? Eu sei disso, mas eu olho também para a questão da humanização, né? Do que é deles e do que é eu trazendo para a humanização. E hoje chega a extremos de colocar, por exemplo, a gente leva para tomar banho e eles chegam perfumados. O olfato do animal, gente, eles não dão conta. Óleo essencial, a gente tem que ter extremo cuidado para usar em bicho por causa da sensibilidade que eles têm no olfato. E a gente Uhum. taca aquele perfume imitação de francês nos bichos e eles chegam assim, com aquele cheiro, sabe? É algo que assim, para quê? O bicho quer isso? Claro que não, é a Tá. gente querendo colocar algo do humano no bicho, É. É o entende? pet E shop não, querendo que você leve ele mais lá, né? Que você faça mais vezes isso e ela sim, entra mais mas pra... o pet shop faz porque tem gente que gosta e até pede. Eu pedia, não faz, não faz, não faz quando eu levava meus bichos, hoje eu levo muito pouco. Só quando eu preciso, a maioria das vezes eu dou aqui, mas muitas vezes eles esqueciam e passavam, mesmo eu pedindo para não passar, né? Então, assim, são essas coisas. Vamos tentar olhar para os nossos animais, porque a gente ama eles muito, mas pelo olhar deles vai ser mais libertador para eles, sabe? Legal. E você está trazendo aí um tema, e tem tudo a ver com uma outra perguntinha que tinha chegado, que é assim, cada vez mais vemos pets com doenças e sintomas humanos, entre aspas, né, que não encontramos na natureza. E é interessante, e isso faz muita consonância com as 5 leis, em que a gente fala o quanto, como humanos, afastamos da nossa biologia para atender uma conveniência cultural, social e etc. E isso nos tira da nossa força, do nosso lugar de força, e a nossa fisiologia se adapta a isso, responde a isso. E nos pets, imagino que estamos A mesma coisa. humanizando os pets, mas numa sociedade bem fora do humano também, né? Bem doentia também, né? Porque tinha Uhum. um amigo meu que saía de casa e deixava o rádio ligado para o pet. Para ele não ficar sozinho, a gente deixa o rádio ligado e ficava o rádio altão lá e tocando as músicas. Falei, será que o pet gosta disso, né? O gato, no caso, será que ele gosta disso? E essa curiosidade, você mesmo falou, né? Muitas vezes aqueles sintomas que manifestam pet têm correlatos na própria unidade familiar, né? Na própria. Hum. Se puder falar um Isso, pouquinho sobre isso. na homeopatia já acontecia muito, né? Porque os animais vinham quando era homeopatia, principalmente por sintomas físicos. Na constelação vem por várias situações. Mas, e aí, em muitos casos, eu observava em que tinha tido algo ou tinha, né, algo de sintoma muito parecido. E muitas das vezes o medicamento eu nem perguntava, era muito legal. E aí eu prescrevia, e aí a pessoa falava assim: nossa, ou eu já tomei, ou eu estou tomando esse remédio, né? Pulsatila, enfim, fósforos, aqueles remédios lá da homeopatia, né? Arsênico, enfim. E aí era muito interessante, porque isso acontecia com frequência, sabe? Então a gente vê como que é essa interação, né? Como que é isso. Agora, isso a gente está falando, André, que era uma outra coisa que às vezes a gente esquece, desse vínculo, né? Desse relacionamento. A gente está junto com os animais, com os cães, há pelo menos 12 mil anos. A gente ainda era Olha, nômade. Eles se aproximaram exatamente porque tinha excesso de comida, e a gente deixou porque eles protegiam, eles davam sinal. Porque ali a gente era caça e caçador, né?
Então, isso aí foi criando algo muito forte, sabe? Entre essas duas espécies, principalmente o gato, ele veio um pouco depois, né? Então a gente estava ainda nômade, o gato já chegou, a gente já não era nômade, a gente já estava já em tribos, né? E aí todo esse movimento, a gente estando junto, a gente foi modificando tanto o bicho, né, no sentido de domesticar, a gente domesticou ele, quanto também fomos domesticando à medida que a gente saiu desse nômade, a gente começou a domesticar outros animais, né, para o trabalho, cavalo, Uhum. vaca, para tração, né, depois a alimentação, a gente foi transformando o quê? A terra, o planeta, a alimentação, porque eu tinha que produzir comida para mim e para o animal que traz a força de trabalho para mim, né? Então, hoje, Sim. se você for ver tanto de milho, de soja, de não sei o que produzido, muita coisa é para os animais, né? Para a vaca, para o porco, para a ave, é, para alimentar eles, né? Então a gente foi modificando todo um sistema. Então não só domesticou, como modificou. E ainda vem as Claro. raças, né? Em que a gente foi cruzando geneticamente, sem nem saber o que era genética na época, tipo assim, igual meus gatos não têm focinho, né? Gato geneticamente modificado, cheio dos pepinos. Mas aí, essa é uma história longa, mas enfim, chegaram na minha vida esses gatinhos. E fomos nós fomos fazendo, vamos cruzar esse que não tem focinho com esse que não tem focinho. Esse que é gigante ou esse que é anão? E aí foi acontecendo, e foram feitas as raças, sem as pessoas nem saberem o que é genética, manipulação genética, não existia nem essas palavras. Isso aí é bem antigo, Idade Média começou essas confusões aí, né? Então, assim, essa manipulação nossa. Então, é algo que a gente pensa, a gente transformou tudo, né, André? A gente Sim. transformou tudo. E aí a gente transformou também a vida deles, né? Mas é algo que há tanto tempo. Pois é, eu não sabia disso, eu achei muito interessante, sim. Então, a união entre os dois conferia vantagem aos dois, Sim, sim, né? aos O dois. cachorro tinha quem se alimentar e os seres humanos ficavam mais protegidos. Então, rolava uma Sim, simbiose ali nessa é. relação. Não era um E cachorro doméstico, né? Na época eram lobos canídeos, né? Selvagens, que se uhum, aproximavam pela facilidade da comida, do resto de comida. E também, à medida que eles eram mais dóceis, o ser humano deixava e às vezes até começou até a alimentar porque eles protegiam, eles davam sinal, eles têm um ouvido melhor, né? E aí foram aproveitando disso e percebendo que eles ali também traziam uma proteção, né? E aí começou essa convivência. e aí, desses lobos foram fazendo essas diferenças dos selvagens para os mais dóceis e É formatos. isso. Eu vi uma palestra com o Robert Sapolsky, que estuda comportamento animal, comportamento humano, e falando sobre os metrodogs. Não sei se você já ouviu falar, isso acontecia em Moscou, e que esses túneis por baixo existem há muito tempo lá, por conta do frio e tudo, e que alguns cachorros começaram a ocupar esses túneis, e eles estudam e começou a ter ataques nas estações de metrô desses animais. E foram vendo como as características fenóticas desses animais foram mudando ao longo de 70, 80 anos. E eles foram se Muito tornando rápido, né? mais traços de predadores, de lobos, do que de cachorros, que eram originalmente o grupo. E Sim, como o contexto, né, o sistema onde eles estão inseridos vão moldando seu sim. funcionamento, seu funcionamento. Vai Bom, selecionando, né? A partir do momento que não tem mais o controle do ser humano, ele precisa de ter a força, de ter um canino mais forte, de ter uma audição, enfim, para ele sobreviver. E aí vai selecionando os mais fortes nesse sentido. Quando eles estão domesticados, não, né? Porque a gente cuida, a gente protege e tal. Mas é algo, André, que não tem retorno, sabe? É algo que, assim, claro, é a história, de novo, do caminho do assentimento. É como é, né? sim. Então, assim, e aprender isso com eles, porque eles vivem isso. É interessante quando a gente pôs no campo, a gente teve um trabalho com veterinários aqui em Belo Horizonte e tal, foram 2 anos, e a gente trabalhou algumas coisas, né? Eram só veterinários, e dentro da constelação, dentro do campo da constelação, e a gente percebeu, por exemplo, os animais no abate, né? Tinham esse assentimento, sabe?
os animais né, que doam a carne, ou ovo, ou leite e tal, existe um assentimento, não significa que não tem dor, Uhum. mas existe algo assim de missão, sabe? De ok, é assim mesmo, tá tudo Entendi. certo, tá certo, sabe? A gente percebeu isso assim várias vezes, foram vários campos que foram formados aqui, em outros lugares também do Brasil, e que a gente percebia isso, assim. Então, o tanto que eles têm esse ok como é, Uma né? missão, quase. Uma missão, é uma missão. E hoje eu percebo, e aí é uma coisa minha, né? Assim, vou falar uma coisa que eu percebo, assim, eu acho que essa entrada deles para dentro das nossas casas também é uma missão, porque para eles também não é fácil sair Uhum. da comunidade deles, do ambiente deles, da matilha, enfim, e vir para dentro dos apartamentos, muitos apartamentos muito pequenos, com hora para fazer xixi, hora para fazer cocô. Exato. Alguém escolher quem que eu vou cheirar. E é interessante até nos cursos, assim, na experiência, às vezes a gente brinca, traz um pouco essa questão, né, de quanto estamos fora do habitat natural e aí desenvolvemos tentativas de enfrentamento a essas condições e brinca um pouco com essa questão dos pets e algumas pessoas, não, mas o meu pet adora a minha casa. E não, mas lá é o lugar dele. Ele já experimentou deixar a porta aberta? Brincando. Não, não, porque senão ele foge. Pô, mas se é o lar dele, por que que ele foge? Né? É, é um pouco curioso, um pouco essa vivência. Não, mas ele gosta, né? E até que ponto? E é um desafio, foi o que você falou, é um desafio, né? E pensando sistemicamente, porque fazendo aí um trajetório, você está falando, né? Como ele conferiu vantagens e sobrevivências e depois o homem foi colocando a seu serviço, né? Foi manipulando, foi trazendo isso como um conforto, como uma e, e muitas vezes esse lugar, né, de ocupar lugares de ausentes, como você falou, né, o aborto, ou a mãe, o pai, um irmão, né? Qual o peso sistêmico desse lugar de pai e mãe de pet, né, onde a pessoa coloca como se fosse um pai, uma mãe, um filho, exatamente, né? E qual é o peso disso para o pet e para os tutores e para o ambiente? Ele que pergunta. Então, André, a gente vê, né? Vou te falar das constelações do que a gente viu, né? Sim. O que a gente percebe é que quando o animal ele é muito distanciado da origem dele, né? Ele perde o pertencimento. Porque na realidade ele pertence, né? Ele perde a força da ancestralidade dele. O animal ele precisa da força da espécie dele. Eu vou falar uma espécie, não de pai e de mãe, tá? Porque a gente tem que lidar com olhar para isso de uma forma mais ampliada. Não é o Sim. papai e a mamãe do cachorrinho, mas da espécie canina tem uma força, né? Inclusive a teoria dos campos morfogenéticos do Rupert Sheldrake, ela é em cima de animais, porque ele é um biólogo, ele está estudando animais, né? Então, assim, ele fala dos campos morfogenéticos dos cães, dos gatos, enfim, que tem uma influência também na evolução deles, né? Então, ele precisa dessa força da ancestralidade dele, a força da espécie dele, para ele lidar com os desafios dele, os desafios físicos, todos os desafios que ele tem. Então, quando a gente tira dali, é até parecido um pouco até com a adoção no olhar sistêmico. Quando eu tiro dali e nego o que vem antes, aquele animal fica sem força. Então, ele Perde pode a força. apresentar, ele perde a força, ele pode apresentar sintomas recorrentes, ele pode apresentar várias coisas, até questão de comportamento, que a gente só vai saber se é isso, lógico, através de uma constelação. Mas a forma como você me perguntou é muito isso, né? E a pessoa é aquela história, assim, tem até um vidinho aí no YouTube bonitinho, aquela história quando você tem um buraco, você vai colocando qualquer coisa, né, para tapar aquele buraco, porque é algo que dói, que é ruim, mas enquanto a gente não olhar exatamente para o que causa essa dor vai continuar. Uhum. Então é como se fosse uma distração para nós, né,
de não olhar para essa dor, que pode ser um ancestral que foi banido, é, abortado, que pode ser da gente, da mãe, do vô, enfim, a gente sabe que tem a questão da ancestralidade, essa inclusão, olhar para o que precisa de ser incluído, que dor é essa, para onde eu estou olhando, né? E aí, quando eu trabalho isso, né, e eu consigo trabalhar esse meu buraco, olhar para essa dor, dizer sim para ela, entendeu? Aí eu não preciso mais que aquele ser preencha aquele buraco. Ele pode ser ele. Uhum. Eu vou amar ele do jeito dele, cachorro, que teve uma mãe cachorro, um pai cachorro, e que a força dele vem dali, e que eu cuido dele hoje. Eu sou o tutor dele, a gente convive, a gente tem uma troca e tal, dessa forma. E tentar olhar para ele também através do olhar dele, o que é bom para ele. Porque a gente olha muito o que é bom para mim. Então, é uma relação que tem muito desequilíbrio, que eu olho só para mim, Sim. para minha dor, e aí eu vou agir a partir da minha dor, né? Eu não estou olhando para ele. Onde os dois estão fora de lugar, porque o animal. Ui, desculpa. Não, seguiu O direto. Ó. animal, ele está fora do lugar, né? Ele não está no lugar dele, ele perde a força. Então, é tudo isso, né? Então, tem o desequilíbrio, tem o não pertencimento e tem a ausência de ordem. A gente está aí com as três ordens do amor aí toda bagunçada. Né? Legal. E é importante para quem está ouvindo, se alguém não é familiarizado ao método das constelações familiares, né? É um método fenomenológico. Você está trazendo a sua experiência sobre os que foram levar para o campo. Isso não se aplica necessariamente a todo mundo e cada um precisa ser levado a ser visto por essa ótica, né? Só para Isso, é que igual tenha o seu cuidado nisso. uma pergunta sobre obesidade do cão, né? Não tem receita, não tem como eu falar não é. Na realidade, a gente tem que trazer e trabalhar no campo, porque quem mostra isso não é o meu achismo, mas é o que vai acontecer ali no campo, né? Então, não é receita de bolo de jeito nenhum. Cada caso é um caso. A gente está falando, assim, de uma forma geral, de vários casos que a gente viu, né? Teve um caso interessante, que eu vou te falar, essa coisa da gente colocar o bicho no lugar, que é uma pessoa que me procurou com uma dor enorme, porque o gatinho dela tava para morrer. Tá? Era um gatinho que estava com uma doença séria e tal, mas aquilo estava mexendo com ela de uma forma que nem ela estava entendendo. Tinha um sofrimento enorme ali nela. E ela queria constelar o gatinho. Então, fomos constelar o gatinho. Só que no processo da constelação foram aparecendo coisas e ela foi revelando, porque as coisas vão aparecendo e aí as coisas vão sendo reveladas, né? Que, na realidade, o que tinha acontecido? Em pouquíssimo espaço de tempo, ela já uma mulher já madura, né? Então ela engravidou, ela estava casada, engravidou, queria muito ter o filho, mas aí ela perdeu esse filho. E era como se fosse assim minha última chance, né? Na sequência, ela finaliza esse casamento, né? Tem uma separação aí, né? E veio a pandemia e o pai dela faleceu e ela não pôde viver esse luto e tal, porque foi na pandemia, não pôde ver aquelas coisas de pandemia louca. Então, a constelação ela foi muito clara. Era assim: vá viver o seu luto. Eu estou fazendo o meu processo e está tudo certo. Chore pelos seus, né? Se permita chorar e fazer o luto, sabe? E até por crenças dela, ela não se permitia muito, não, tem que ser forte, não sei o quê, não vou chorar, sabe? Aquelas coisas que a gente se impõe, né? E outras pessoas, e às vezes até religiões, né? E aí aquilo fez todo sentido para ela. Ela foi viver o luto dela, esse gatinho morreu. Mas foi uma Liberou coisa o assim, gatinho, né? Também. liberou o gatinho e para ele. E ele falava: eu estou bem, pode deixar, é o meu destino. Muitas vezes o animal vem para o campo e fala assim: é o meu processo, é meu, eu preciso disso. Interessante. Sabe? Legal. Então, isso, às vezes, através daquilo, aquele sofrimento, né, vem para você olhar para isso. Né? Você incluir uma dor, eu sempre, de novo, no pertencimento. Não precisa de ser lá atrás. Pode ser essa dor que eu vivi agora e que eu não olhei para ela e que ela Claro, precisa de ser vivida, por exemplo, né? Nesse caso. claro. Legal. E você comentou aí, tem essa pergunta, né?
uma pergunta que a gente recebeu de uma seguidora. Shih Tzu obesos são os mesmos conflitos dos seres humanos, né? Conflitos, aí ela está trazendo os programas, né? As ativações, e bem possível que sim, né? Pelas óticas das 5 leis. Esse também é um desafio, as pessoas querem saber o motivo, né? E aí você tem uma ferramenta que pode levar para o campo e entender por que se sente dessa maneira, que pode ter várias histórias, que se sinta Exatamente. sozinho, abandonado, a própria sorte, em solidão, fora do seu habitat natural, que tem muito a ver com os programas que estão muito relacionados à obesidade pelas 5 leis. Porém, no campo dá para entender o que isso está, como é que nesse contexto isso está se manifestando, né? Para que ele se comporte dessa maneira, né? Sua fisiologia. O André, é muito interessante que às vezes a gente fazendo essa constelação para olhar o bichinho, vem tudo para o tutor. E aí, é muito legal você trazer isso de novo, que eu tinha lembrado um pouquinho do tema, mas não lembrava como que era a pergunta para eu lembrar, para falar uma coisa que eu acho legal de falar, que é assim, a gente na constelação, a gente trabalha por ressonância, né? A gente entra em ressonância com o campo e tal, para a gente trazer para o campo. E isso, eu vou expandir isso aí. Ninguém chega na sua vida à toa, nem o seu animal. Existe uma ressonância, porque não tem uma troca aqui entre a gente, eu e o animal comigo. Então, existe uma troca ali também, que eu preciso aprender algo e ele também. Então, por isso que muitas vezes as dinâmicas são muito parecidas, porque a gente está em ressonância. Nada é por acaso, não é à toa que aquele bichinho que você escolheu ele na feira de adoção, que você foi não sei aonde, comprou o gatinho que não tem focinho, que não sei. Gente, tem tudo a ver. Então, assim, é dizer sim para isso e olhar. Então, e o bacana é que, assim, muitas vezes a pessoa não consegue fazer o movimento para ela, ou até faz, mas fica um ruído, não vem, tem muitos bloqueios, muitas armaduras, né, que já por vários outros motivos e tal. E na hora que ela vai fazer, essa pessoa vai fazer algo para o animalzinho, para o pet dela, ela tira todas as armaduras. E aí, E nem nesse com a momento, ela gente, né? recebe. Às vezes, pelos E aí, nossos filhos, a gente faz coisas que a gente não faria para a gente mesmo. exatamente, mas ela quer receber aquilo, né? E aí ela recebe para ela. Nossa, aí como ela está aberta, ela não tem nenhuma armadura, ela não tem nenhuma barreira ali. Nossa, aí ela leva para a vida dela também. Sabe? Então, de novo, os animais aí nesse lugar de troca, de cura para gente, que através deles, desse movimento, esse amor, né? E esse amor da humanização é o amor infantil, né? Que a gente usa o nome na constelação, é o amor que adoece, não é o amor que Uhum. cura, mas é amor. Que a Sim. gente tem, inclusive, pelos pais, pelos filhos, a gente tem esse tipo de amor também, né? O amor que adoece. Sim. Mas, então, é isso, assim, na hora que a gente... tanto amor ali, eu abro a guarda, nossa, de repente eu começo a olhar coisas para mim. É muito legal. Olha, já teve constelação aqui, André, de casal. O casal veio olhar para a agressividade de 2 animais. Eles tinham 3 animais em casa, uma cadela e 2 cachorros, os filhos dela, e eles brigavam muito entre eles. Veio o casal. E na constelação mostrou, e aí vem a história, que você nem sabe qual que é a história, né? Na realidade, a esposa adotou a cachorrinha quando ela era casada com outra pessoa. E aí depois ela separa, vai, né? Enfim, conhece ele, e essa cachorrinha cruza e tem esses 2 filhotes. Na constelação, um filhote foi ficar com o primeiro marido, o outro com o segundo. Olha, E tinha a mesma reação. E aí a questão era, esse segundo olhar para o primeiro e falar, você veio antes, você cara. veio antes, né? Olha, Então. as dinâmicas são incríveis. Assim, e aí é assim, né, André? Vamos falar assim, aí resolveu tudo? Não. Eles continuam brigando, são animais que você tem que ter cuidado para manter separado. O animal, quando eles começam a ter muita briga e brigas sérias, normalmente a gente não fica amiguinho depois, é muito difícil.
essa relação tomar. Então, são coisas que realmente você tem que ter um cuidado com esse manejo aí, de como que vai ter, talvez até separar, um ir para uma casa, outro ir para outra, enfim. Uhum. É algo que, eu vou falar, resolveu? Não, mas resolveu para eles, para o casal. Exato. E aí, com certeza, até ameniza para os animais também, né? É E olhado aí, com quando outros você... olhos, né? Sim, e que talvez não tenha problema um deles ir para uma outra casa, né? Então, assim, é como se clareasse as coisas para uma tomada de decisão. Aliás, constelação não resolve nada para ninguém, né? É bom a Sim. gente colocar isso aqui, né? É. É bem o nome daqui. Ela amplia a consciência, ela te mostra algo que você não via para você fazer o movimento, né? Então, é bem por aí. É muito Isso. caso. Mas não é falta de amor, né? É só falta de ordem nessa história, né? Falta de ordem. E eles também participando, muito legal. E tem uma pergunta da Nayara aqui também, né? Foi aluna de formação, uma querida nossa. Ela fala: eu sinto que não entendo o que minha gatinha precisa. Se puder falar mais sobre essa comunicação, não sei se tem algo que pode ajudá-la. Olha, assim, existem pessoas que trabalham com uma coisa que chama comunicação intuitiva com os animais, onde elas trabalham com a intuição e trazem mensagens para as pessoas. Eu conheço, tem uma figura que eu adoro, ela chama Larissa, indico ela muito para muitas pessoas que estão abertas para receber essa comunicação. Ela faz online e tal, é uma coisa, ela dá curso, inclusive, tá? Isso Interessante. sei lá quantos anos atrás, mais de 30, eu fiz um curso com uma pessoa sobre isso, foi muito interessante. Mas eu sou um pouquinho mais cabeção, então eu não levei adiante. Mas existe sim essa questão da comunicação intuitiva, né? Mas eu acho que dentro do olhar aqui do que eu trabalho, né, eu vou trazer de novo as ordens do amor, né, no sentido assim, como que foi, aí dá uma né, voltar, como é que foi que ela chegou na sua casa, que situação que você estava, como é que foi essa adoção, o que você queria, o que você não queria, quem estava em casa, quem não está mais, né, de onde ela veio, as necessidades dela, pelo olhar dela, como seria como gato, e não pelo nosso olhar humano através, né? Não, a gata, por exemplo, né? Uma castração, ou o meu gato mesmo que arrancou os dentes todos. Nossa, como é que ele vai ficar? Né? A Sim. questão psíquica, normal, não vai ter problema nenhum, entendeu? E vai se sentir lindo, como ele sempre foi, Sem e se focinho, agora julgar sem dente. e se julgar em cima de Josefina, tipo assim, tô com tudo e não tô prosa, entende? Eles não têm essa questão que a gente tem, né? É muito mais simples, é uma situação muito mais simples. Então, não passa pelo questionamento, não Uhum. tem ego, entende? Então, é muito diferente. Então, tenta olhar por esse olhar sem o ego, né? Muitas vezes o bicho quer ficar sozinho, porque quer ficar sozinho, não tá afim de colo. Ok. E aí a gente tem que ver assim, o animal também, isso é muito interessante, eles têm temperamentos diferentes, né? Então, às vezes, eu quero um bicho que fique em cima de mim. Outras pessoas querem bichos mais independentes. Teve uma constelação que eu atendi uma moça que ela tinha um cão que tinha muitos sintomas e a questão dela, ela não aceitava muito esse cão porque ela tinha tido um outro que era tipo assim, o cão que ela teve era um cão inclusive de trabalho, ele fazia aqueles, esqueci o nome do negócio, que salta obstáculos e Ah, tal. sei. Eu Agility, né? esqueci o nome. Agility. E Uhum. ela foi fera, ganhou campeonatos, blá blá blá. E aí esse cachorro ficou velho, morreu, total, ela pegou um outro. E esse outro não correspondia de jeito nenhum. E ainda era meio doentinho, entendeu? Então, assim, a gente cria expectativas. E às vezes o animal não é aquilo que eu queria. Ok? Olha para ela e vê assim, o que eu preciso aprender com isso. Qual é o talento dele, né? E o que é a expectativa minha e deixar ela de lado. Exato. Eu, depois desse esse meu outro cachorro, ele era de raça.
E eu falei, depois que ele morreu com 14 anos, e eu falei, nunca mais eu vou ter um bicho dessa raça. Porque eu não quero criar a expectativa de que seja igual, porque não vai ser. E ele foi muito especial para mim, muito especial. Ele era muito obediente, enfim, ele era muito especial mesmo. E aí eu falei, eu não quero correr esse risco de criar expectativa e ser uma coisa totalmente diferente, né? Então, é olhar para as expectativas mesmo da gente e sair delas. E ficar com o Ver que é, o eles, assentimento de sim, novo. dizer sim para o que vier, né? Ver eles individualmente, né? Como um indivíduo único também, com as suas histórias pregressas, com sua herança Exato, transgeracional, com seu contexto, né? Porque também tem isso, muitos são adotados e não sabem o que passou na fase mais exato. precoce da vida, né? E Então, André, legal. isso também a gente pode olhar pela constelação, porque existem traumas, sim, para a gente Uhum. entendê-los, né? E a gente muitas vezes, fazendo com que o tutor olhe para a ancestralidade, traz uma força para o animal, né, com relação a esse trauma. Existem Inclui, traumas, né? inclusive, inclui de gestação, gestacionais, né? Claro, a cadelinha era uma cadelinha de rua e tal. Existe outra situação, tipo a adoção, quando o animal chega, às vezes, porque o animal às vezes passa em mais de uma casa adotiva, né? E chega numa casa e aí você fala mal de quem cuidou dele antes, de não sei o quê, darará, ou de quem abandonou aquelas coisas todas, né? Isso também é um problema, porque na realidade o olhar que você tem que trazer é o olhar, cara, que bom que essa pessoa abandonou ele, porque hoje ele está aqui na minha casa e eu amo esse animal, Assim né? como o ex-marido lá da mulher. Ele Assim chegou como antes, esse. passou por ele para chegar em mim. Se não, Então, se assim, não fosse. é toda essa dinâmica em várias situações, sabe? É muito interessante, muito Muito interessante. legal. A Nayara vai com certeza pegar as suas dicas, porque ela é consteladora, então Ah, tá em boas então, mãos. Nayara, se você quiser o telefone da Larissa, me dá um toque que eu te passo. Legal. Muito bom. Temos aí quase uma hora de conversa. Vocês têm mais algum ponto? As perguntas, pelo menos, foram sanadas. É bem possível que surjam perguntas com o conteúdo. Então, enviem para a gente encaminha para a Raquel, ou envia direto para ela, ou a gente conversa, faz novamente, é sempre um prazer. Então, quem estiver ouvindo e surgirem perguntas, enviem, porque é um prazer aí poder fazer esse caminho. Tem mais algum tema específico que você queria trazer, Raquel? Uma delícia de conversa, é sempre muito bom bater esse papo com você. Voa. Ah, e também achei ótimo. Assim, acho que a gente falou muita coisa, né? O que, sei lá, eu queria trazer é assim, é, que o amor, né? Esse amor que a gente tem pelos nossos bichinhos, que ele seja mais assertivo, né? Ou seja, é uma frase que a gente usa muito na constelação. Eu vejo você. A gente olhar para eles de verdade, como eles são. Bicho, Sim. gato, cachorro, passarinho, peixinho, sabe? Então, Uhum. assim, a gente se abrir para ver eles como eles são. E Perfeito. lembrar dessas ordens, né? Cada um no seu lugar, como que está sendo essa troca e o pertencimento, né? Perfeito. Eles fazem parte da nossa família, mas eles vêm de um outro lugar, eles têm uma história antes de chegar aqui. Aham, É aham. isso, aí eu vejo você e tudo certo. Maravilhoso. Muito bom. É uma delícia conversar, traz boas reflexões. O Rodriguinho, que acompanhou o nosso podcast, também deve ter gostado, que sempre teve muitos pets, tem os cachorros. Agora ele tem guarda compartilhada de cachorro. A Exatamente. gente brinca disso. Não é só uma brincadeira. Mas é isso. Tivemos aí no podcast 17 do Ouvindo a Consciência, dessa vez trazendo da relação entre nós e os pets, como interferimos neles e como eles têm esse potencial de interferir nas nossas dinâmicas, com a Maria Raquel Pereira Moura. Um grande prazer estar com você aqui. Já ensaiávamos há tanto tempo e foi muito bom. Provavelmente surgirão dúvidas e, quem sabe, faremos novamente.
Só agradecer, Raquel, por essa presença, pela disponibilidade, pela conversa, pela quanta sabedoria nisso aí. Muito obrigado. Ai, André, obrigada a você pela oportunidade de falar uma coisa que eu adoro, de estar com você, né? A gente está conversando, muito Sim. legal também. A gente, é sempre tudo tão corrido, né? A gente ter esse tempinho e a gente fazer essa troca. E eu que agradeço, uma honra estar aqui. Obrigada, Rodriguinho, 5LB, maravilhoso. Por sinal, assim, vamos ter agora, né? Um encontro aqui em BH e de novo aqui para todo mundo. Maravilhoso. Obrigada, viu, querido? Exato. Início de março estaremos por aí, agitando as terras mineiras. Eu acho fantástico. Não sei quem reparou na entrada da Raquel no podcast. Ela, ei, eu adoro esse ei para começar a conversa mineira. Eu acho uma simpatia, de uma leveza maravilhosa, sempre boa prosa. E muito É, obrigado. Então, estávamos aí com o podcast 17. Se você gostou, recomenda, compartilha. Se tem dúvidas ou demais perguntas, manda para a gente. E até uma próxima. Obrigado, podcast 17, Ouvindo a Consciência, disponível em todas as plataformas digitais. Até a próxima, pessoal.